especialista nessa área, quais são as maiores groselhas, os maiores mitos aí em relação a hoje a questão de emagrecimento? Muitas pessoas acreditam que treinar em jejum vai emagrecer. É mesmo? Tá? Não, vou fazer o meu AEJ. Fiz meu AEJ hoje, hashtag AEJ. Então, o que acontece? Não é o treinar em jejum. É quanto você ingere em 24 horas. Vamos supor, vou trazer aqui exemplos de estudos. Sim. Então, vários estudos usaram assim... Vamos trazer aqui como exemplo, indivíduos que treinaram em jejum. Então, o indivíduo acordou, treinou 1 hora em jejum e depois ele realizou todas as refeições dele durante o dia, ingerindo 2.000 calorias, vamos supor. O outro indivíduo ingeriu as 2.000 calorias também, só que antes do treino ele se alimentou. Então, um treinou em jejum, mas ingeriu 2.000, o outro ingeriu 2.000, só que ele fez a refeição antes de treinar, o café da manhã, por exemplo. Eu tenho 2.000 do lado, eu tenho 2.000 do outro e tenho indivíduos que treinaram no mesmo tempo e na mesma intensidade. Qual que é a diferença? Um treinou em jejum, o outro não treinou em jejum. Tá, mas a quantidade de calorias foi igual. Então... E o resultado disso, qual que foi a diferença? Nenhuma. Não teve resposta significativa. Então, um sofreu a mais. Então, o que a gente vê em relação a isso? Então, não tem... O que vai determinar o emagrecimento? É o balanço energético negativo. Tá. Balanço energético negativo, ponto. O que algumas evidências têm discutido sobre o aeróbio em jejum? Que ele melhora a sensibilidade da ação da insulina. É isso. Por enquanto tem sido discutido isso, mas não emagrece. Total. Mais do que o outro. Então, foram criados mitos, tá? Sem, isso aqui deu certo comigo, eu perdi peso, então eu melhorei, então faz também. E outras pessoas talvez fizeram e isso deu um resultado positivo. Mas por que deu? Porque ela deixou de comer. Não porque ela treinou em jejum. Porque ela não repôs aquela alimentação que ela teria feito antes. Então ela aumentou, por vezes, o déficit calórico dela. Se ela aumentar o déficit calórico, consequentemente ela vai perder peso. Total. Tá, então é isso. A regra é essa. Só que as pessoas, quando você comenta isso com as pessoas, elas não querem às vezes entender. É verdade. O pessoal, eles se apegam muito, por exemplo, a água com limão. Também. Não sei o quê. Né? Tem várias dietas assim. E água com limão? Qual é que é da água com limão? Funciona? Então, aí tem até uma piada que fizeram em relação à água com limão. Ela vai funcionar se o limoeiro ficar a 5 km da sua casa, se for lá buscar ele e voltar. Entendeu? Porque na realidade não tem base científica essa questão também da água com limão. Então, como que a gente verifica essa questão relacionada ao nível de evidência científica? Como que a gente discute isso? Porque nas mídias sociais o que a gente mais vê é gente falando o que você falou das groselhas, tá? Então, se isso deu certo, se eu sou bonitão, se eu sou rasgado, poxa, todo mundo vai querer ser igual. Tô certo, Só que, aí se chega lá um cara que não é bonitão, não é rasgado, falando sobre... Mas quem é ele para falar alguma coisa? Né? Então, quem é ele? Quem é você? Então, na realidade, o que nós precisamos pensar? É em ciência. A ciência que testa esse nível de evidência. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, falando lá sobre a questão do jejum, foram ensaios clínicos randomizados. O que são ensaios clínicos? São a pirâmide da base de evidência científica. Então, embaixo da pirâmide, nós temos a base. A base é uma opinião. A opinião é um nível de evidência muito baixo. Então, a gente tem que focar na base, que são as revisões sistemáticas, as meta-análises e os ensaios clínicos. Então, esses são graus de evidência elevados. Só que as pessoas, às vezes, não têm acesso a essa informação e compra... É uma fake news. Legal. A meta-análise analisa diversos artigos científicos e chega a uma conclusão. Isso aí. É isso daí. Legal, legal. E no caso, dentro desse processo aí, água com limão, olhando todas as evidências, não temos nada significativo. Esses dias eu vi um upgrade, água morna com limão. Olha só. Então, mudou. Muitas pessoas falam da água morna ou da água muito fria, porque daí o organismo tem que esquentar essa água para absorver ela, então tem essa diferença de temperatura que vai fazer com que o organismo gaste mais calorias, mas isso aí também é fake news.
Não é uma... Então, assim, na verdade, o que a gente pode acreditar é o arroz com feijão. Tipo assim, é o básico a ser feito, né? Se alimentar bem com a ajuda de profissional, ser bem orientado num treino e não existe um milagre, né? Não vai ter uma receitinha que vai... Quer emagrecer? Aumente a quantidade de proteína ao longo do dia e distribua ela muito bem ao longo do dia. Por quê? A proteína, o tempo de absorção dela é maior, por exemplo, do que o carboidrato. O carboidrato a gente começa a absorver ele na boca, tá? Então, o que acontece? A proteína, o tempo dela vai muito mais longo. Então, ela acaba te dando o quê? Maior saciedade. Então, como ela te dá maior saciedade, você não vai aumentar a quantidade de consumo. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína também tem 4 quilocalorias. Só que essa proteína demora mais para ser absorvida, tá? Aliás, para ser digerida. Então, o que acontece? Quando você fraciona ao longo do dia o aporte de proteína, o que ocorre? Você fica mais saciado. Você, consequentemente, vai diminuir o seu consumo de alimentos. Legal. E é isso que é o balanço. Você tem que fazer esse balanço. Você puxou esse negócio de proteína, né? Eu acredito que se popularizou bastante esse negócio de whey protein, e tudo mais, pessoal tomando bastante whey. Mas tem que tomar cuidado na hora de escolher o whey protein. Você recomenda tomar whey protein? E se sim, o que a pessoa deve ficar atenta para comprar o whey protein adequado? Primeiro ponto, o que a gente tem que verificar? Essa pessoa ela pode suprir. Então, sempre o primeiro ponto é via alimentação. Tá? Não consigo consumir a quantidade necessária de proteína dia via alimentação. Então, como plano B, a gente pode utilizar o whey protein. O que é o whey protein? A proteína do soro do leite. A gente pode usar ela. Tá? Mas como que a gente faz essa escolha em relação a qual proteína nós vamos usar? Eu procuro pesquisar, verificar se existem críticas e existem pesquisas que já verificaram a qualidade desse whey. Então, eu gosto de marcas já mais consolidadas. Embora, às vezes, a gente tenha ali algumas análises que já têm criticado a composição desses wheys, que às vezes o que está escrito lá, de fato, não está lá dentro. Tá? Então, esse é outro ponto que a gente precisa pensar também. Tá? Então, escolher marcas consolidadas. Tá? Que essas marcas consolidadas elas passam por um controle de qualidade. Mas voltando ao ponto, posso consumir? Pode. Tem alguma restrição? Até pessoas que não treinam podem consumir, sem problema nenhum. Tá? Então, isso é bem aberto. Só que por que isso, por vezes, causa certa resistência da sociedade em consumir? Porque as fotos que nós temos dos potes de whey representam o quê? Tudo uns caras gigantes, então, caveira. É isso daí. É um bombado, é um cara muito grande, sim, é um rasgado. Aí uma senhora que às vezes não está conseguindo comer, já perdeu um pouco do paladar dela, que precisaria ingerir o whey, ela vai olhar para aquilo, o nutricionista pediu para a senhora tomar whey. Aí ela olha aquele pote de whey, ela fica... Ela fala, não vou tomar esse negócio não, eu vou ficar bom, né? Então eu não sei o que vai acontecer, o que tem aí dentro. Ó, fica até se fosse dica... só tomar e ficar bombado. Fica até uma dica para as indústrias aí, ó. Há um nicho a ser explorado que vocês só focam dentro de um tipo de público. Foca em outro público aí, ó, que tá com essa ruído de comunicação, né? Precisa. Creatina, me falaram que, tipo assim, todo mundo deveria consumir creatina regularmente? Até mesmo para função cognitiva. Então, nós temos estudos que comprovaram a eficácia da creatina na melhora da função cognitiva. Então é essencial também o consumo de creatina. Tá? É claro. Eu percebi mesmo, cara. Tá? Melhorou? Então tem um ponto. A minha creatina tem uma caveira mesmo. Minha mãe veio tomando, ela fala, por que você tá tomando essas coisas?